Olá, povo batista alagoano. Estamos aqui mais uma vez com a nossa segunda edição do podcast da Convenção Batista Alagoana. Um espaço para a gente bater papo, trazer sempre pessoas interessantes, para que nós possamos estar trazendo boas informações para o público batista alagoano de tudo que acontece no nosso estado, no Brasil e também em outras partes do mundo, dos campos missionários ao redor do mundo. Estou aqui mais uma vez com a minha parceira Débora Cândido. Oi, pessoal, uma alegria estar com vocês aqui, estar com você também, pastor Vitor. Sempre bom a gente conversar mais sobre tudo isso que envolve o campo alagoano, né? E para trazer mais informações sobre o tema de hoje, que é falando sobre missões em Alagoas, nós temos o nosso querido convidado, o pastor Wembley Farias. O pastor Wembley já foi pastor da igreja local, missionário da Junta de Missões Nacionais, atuou no projeto Cristolândia com indígenas e desde janeiro de 2025 lidera a área de missões da Convenção Batista Alagoana. É casado com a Rafaela, pai do Benjamin e do Boaz. Pastor Wembley, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Só a parte que o pastor João Vitor falou de pessoas interessantes, eu acho que vocês nessa questão se equivocaram, viu? Mas é uma satisfação estar com vocês aí em casa, com vocês aqui. E o nosso intuito é que possamos edificar vidas com esse bate-papo. Que Deus possa conduzir tudo que vai ser dito aqui. Amém. Amém. Já percebi que o currículo do homem é extenso, É. hein, Débora? E humilde, olha só. Mas, pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Na verdade, nós estamos juntos praticamente todos os dias, né, ali no escritório da Convenção Batista Alagoana, e tem sido, na verdade, um grande privilégio para a gente. Tenho certeza que para o Campo Batista tem sido abençoadora a sua vida. Pastor, mas vamos começar com aquela pergunta básica. Fale para a gente como foi a sua conversão, a sua chamada ao ministério pastoral. A gente começar do início para conhecer, eu tenho certeza que o público também quer saber, quer conhecer mais um pouco do pastor Wembley. De 13 para 14 anos, eu, após sair da escola, eh, recebi um convite de um jovem adolescente com a mesma idade, e ele me chamou para usar, drogas. E aí eu fui fazer isso, lamentavelmente. Quando eu cheguei em casa, percebi que o que eu tinha feito não agradava a Deus. Embora a percepção de Deus que eu tinha era percepção muito vaga. Uma família composta por mãe espírita, pai testemunha de Jeová e os demais tios envolvidos com candomblé, e acendia velas para alguns santos. E ao chegar em casa, eu me derramei perguntando se Deus existia de fato, e que se ele existisse, ele me falasse qual seria o caminho que eu deveria seguir. E ali eu chorei, orei e dormi. No dia posterior, recebi uma visita de uma missionária, missionária Cida, esposa do pastor Pedro Wagner, e ela disse que naquela noite anterior Deus falou ao coração dela para que ela pudesse ir lá em casa e dissesse para mim qual seria o caminho. E ela citou que o caminho, a verdade e a vida era Jesus, conforme João 14, verso 6. Ali eu entendi o plano da salvação. Naquele momento eu relatei o que tinha acontecido no dia anterior, e meu irmão e minha mãe, ambos também entregaram a vida a Jesus naquele momento. Então, assim como o carcereiro perguntou, né, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Naquele momento, nós tivemos a nossa casa rendida aos pés do Senhor. E ali eu comecei a compreender a vocação, foi uma construção. Mas ali eu percebi, espera aí, eu estava indo para o inferno. Então todas as pessoas que morrem sem Jesus vão para o inferno, então eu preciso anunciar para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ali eu comecei a ter percepção da urgência de anunciar o evangelho para outras pessoas. Isso foi se tornando algo mais claro ao decorrer dos anos, até eu compreender que Deus tinha uma vocação específica para a nossa família. Amém, pastor, que bonito isso, uma história muito interessante e que é uma decisão que uma pessoa toma e ela vai impactando outras vidas, né, o Senhor vai usando como instrumentos. Achei muito interessante isso. Pastor, a gente está no início da sua história, mas indo um pouquinho mais para frente, falando sobre essa sua missão agora como gerente de missões de Alagoas. O que é que um gerente de missões vai fazer? Como é que ele atua? Para o pessoal que ouviu a descrição que a gente fez sobre o Senhor, e qual é essa área de atuação? Acredito que a definição mais concreta seria um servo do Senhor que se dispõe a atuar na área de missões para as igrejas locais e fazer uma ponte
entre as igrejas locais e a área de missões da convenção. Então, estamos aqui para servir as igrejas, em especial as igrejas que estão precisando de apoio acerca da área missionária, instruções. Então, basicamente, seria esse elo, essa ponte entre a Convenção Batista Alagoana e as igrejas locais e a atuação em termos práticos no campo missionário. Ô, pastor, você falou aí sobre que teve um envolvimento com drogas, né? Ainda na adolescência, né? Inclusive, o meu contato do WhatsApp ainda é salvo, o Wembley Cristolândia, né? O Wembley barra Cristolândia, da época que você chegou aqui no estado, através do projeto Cristolândia, ou para atuar no projeto Cristolândia, né? Fala um pouquinho pra gente como foi esse processo, né? Desse contato com drogas ainda na adolescência, para futuramente vir se tornar um pastor missionário, trabalhando para resgatar pessoas que, infelizmente, também tiveram o mesmo contato e talvez não tenham tido a mesma oportunidade, né, de sair. Acredito eu que, em primeiro lugar, foi uma convocação feita por Deus à nossa família. E nós obedecemos, nós dissemos sim a essa convocação. Mas se a gente parar para perceber, hoje é uma área na sociedade, uma área muito deficitária, que governos, instituições não conseguem sanar esse problema da dependência química. Mas nós entendemos que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Então, entendendo eu que o evangelho é capaz de mudar vidas, assim como mudou também a minha vida, nós optamos em aceitar esse convite do Senhor e mergulhamos nessa área com reabilitação de dependentes químicos, seja droga lícita ou ilícita. Então, o intuito do projeto Cristolândia, para além de acolher as pessoas que estão em vulnerabilidade social usando drogas, é transmitir o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, porque se o Filho libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então foi uma experiência marcante, maravilhosa, faria tudo outra vez. Nossa relação com o Projeto Cristolândia começou em 2010, se findou em 2019. Foram 9 anos envolvidos entre voluntário e missionário de missões nacionais. Bem, você falou um negócio interessante. Quando a gente fala em drogas, a gente já vem à mente, né, as drogas ilícitas, né? Você falou de drogas lícitas e ilícitas. Sei que você não está mais à frente da Cristolândia, né? Hoje a gente tem o pastor Gildo, né, que coordena a Cristolândia de Pernambuco, daqui, e o missionário Bruno, né, que é o coordenador local. Mas a Cristolândia atende também público, né, com dificuldades com drogas lícitas. Sim, drogas lícitas e drogas ilícitas, né. Embora o reconhecimento para drogas lícitas, ele é um pouco mais delicado, porque para que a pessoa possa assumir a dependência, ela realmente precisa estar num grau, num nível muito intenso de uso. Mas já um usuário de crack, de cocaína, devido à intensidade e tamanho estrago que faz em um prazo curto, a necessidade é um pouco mais gritante e as pessoas recorrem frequentemente. Mas é uma área que nós precisamos abordar sobre drogas lícitas. Que o estrago é o mesmo, né, mas o tempo, né, talvez seja diferente. A longo prazo se torna a mesma coisa, Se né. a gente buscar nas estatísticas de acidente de trânsito, o alcoolismo vai estar lá em primeiro lugar. Exatamente. Pastor, dentro desse panorama que o senhor está falando aqui, construindo aqui com a gente, de pessoas que, assim, por muitas vezes são esquecidas pela sociedade, acho que não existe uma solução, quando a gente está falando aqui que a solução é Jesus, né, começa a partir dele, toda essa libertação, espiritual e também dessa dependência. E aí eu queria que o senhor explicasse, tanto para a gente quanto para quem está nos ouvindo, eh qual é a importância de fazer missões, entendendo que existem diferentes públicos, públicos que vão estar mais abertos para ouvir a palavra e públicos que não vão estar? Que pergunta maravilhosa. Indistintamente, precisamos pregar o evangelho. Gosto quando Pedro lida com os seus conflitos internos, até mesmo Sim. conflitos preconceituosos, e o próprio Cristo diz para ele que Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala: eu reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Publicanos, judeus, o Senhor veio para salvar. Então, a importância de fazermos missões
ela é justamente devido à necessidade do ser humano, indistintamente quem seja ele, seja grande, pequeno, não importa a cor de pele, o que importa é um coração que necessita ouvir a melhor mensagem, a única mensagem capaz de transformar a vida dele. Agora, claro, por meio das necessidades específicas, como um usuário de drogas, a gente pode chegar com alguns programas, alguns projetos como Cristolândia, mas a necessidade, a urgência de pregar o evangelho é gritante, é para ontem. O próprio Cristo nos orienta que nós devemos orar pelos trabalhadores, para que Deus envie mais, porque são poucos e a seara ela é enorme. Então, é devido um coração que está afastado de Deus, que a gente entende essa necessidade de anunciar o evangelho para aquela pessoa. Amém. Pastor, partindo desse princípio, existe alguma idade certa para ter atuação missionária, atuar no campo missionário? Pastor João Vitor, vamos só separar uma coisa. Chega um certo momento da vida que aquela pessoa ela deve ser o alvo do evangelho. Gosto quando os reformadores do século XVI, eles classificam 4 chamadas. Chamada inicial, chamada secreta, chamada providencial e chamada eclesiástica. A chamada inicial, quando Jesus sobe ao monte e chama 12 para que eles estivessem com Jesus, antes de qualquer pessoa anunciar o evangelho, ela precisa ser o alvo do evangelho. Então, se essa pessoa já é convertida, já entregou a vida a Jesus, já entendeu o plano da salvação, ela já tem que se engajar na obra missionária. Então, respondendo sua pergunta, não há idade, até porque uma vez que ela já tem o evangelho, ela já pode transmitir. Somos vasos de barro e carregamos um tesouro. Então, é importante, em primeiro lugar, é fundamental, é imprescindível que ela tenha Cristo como Salvador, para que depois possa anunciar aquilo que ela experimentou primeiro na sua vida, que é a chamada inicial, chamada para ser crente, para assumir esse compromisso com Cristo, para carregar no seu corpo as marcas de Cristo, para ser semelhante a Cristo. Aí sim o evangelho tem toda relevância quando essa pessoa for anunciar, porque ela foi alcançada. Ela pode dizer: eu era cego, hoje eu vejo. Eu estava morto, hoje eu tenho vida. Vivia nas trevas, hoje eu estou na luz. Então, posso considerar que todo mundo é missionário, tem o chamado missionário, né? Entregou a vida a Cristo, teve experiência pessoal com Cristo, é missionário, né? Isso, deve se engajar na obra missionária, tendo ciência que Deus tem chamadas específicas, né? Somos missionários aonde Deus nos coloca como sacerdócio individual de cada crente, anunciar o evangelho e prestar contas diante do Senhor. Mas há aquelas chamadas específicas. Mas sim, todos nós precisamos ser engajados, inseridos na obra missionária. Pastor, e trazendo para o nosso setor alagoano aqui, a nossa convenção, ela é dividida em vários braços, né, na verdade, ela é multiplicada em vários braços. E aí quais são os setores que estão dentro de missões da nossa convenção? Onde é que existe essa atuação? Nós temos hoje uma comissão de evangelismo e missões, como nós assumimos em janeiro. Hoje nós estamos atuando, priorizando os conveniados que nós temos. A convenção, ela tem parcerias com pastores, líderes que estão plantando igreja, trabalhando com revitalização no nosso campo. Entre missionários da Junta de Missões Nacionais, que não são conveniados nossos, tá? Mas são parceiros. E conveniados nossos, nós temos hoje 21 parcerias. Então, hoje a convenção está se dedicando para continuar com essas parcerias e abrir novos trabalhos. Nós temos 102 municípios aqui no estado de Alagoas e nós ainda precisamos alcançar 25 cidades. Então, nós queremos, como plano da convenção, como plano do setor de missões, da gerência de missões, alcançar essas 25 cidades. Alcançar Alagoas para Cristo, na verdade, né? Mas entendemos que essas 25 cidades ainda não têm trabalho batista, né? Então, basicamente, apoiar o que nós já temos hoje e abrir novas frentes, dar apoio às igrejas que desejam executar alguma atividade na área de missões, produzir materiais para essas igrejas. Basicamente, essas são as frentes que estamos hoje atuando. Pastor, você está 4 meses, tá no quarto mês, né, aí exercendo a função de gerente de missões aqui no nosso estado. Já andou quantas cidades? Tem ideia? Acho que umas 30. 30 Não. cidades já visitou? Umas 30. Conta aí alguma experiência. Tenho 2 experiências marcantes, eu estava esperando vocês me perguntarem. Porque o evangelho,
ele tem vida em si mesmo. Mas quando o evangelho alcança um coração de um perdido, e esse perdido se torna uma referência cristã na cidade, isso faz com que o evangelho se torne palpável, né? Eu tenho 2 exemplos, 2 experiências maravilhosas. Tássio, São José da Tapera, na ocasião, o pastor Alexandre Cândido, seu papai, a Débora conhece, Débora conhece. Ele era o pastor dessa igreja local e ele precisou se mudar. Isso. E aí ele deixou uma caixa nessa casa. O inquilino que chega nessa casa, joga a caixa fora, nem espera o pastor ir lá voltar para buscar aquela caixa, mas naquela caixa continha um exemplar da Bíblia. E o Tássio ia passando, ele era educador e artesão, ele construía ídolos. Eu posso compartilhar isso porque ele já divulgou nos nossos canais, nós temos o testemunho, e lendo aquela Bíblia, ele descobriu que o que ele estava fazendo era errado, acerca da construção dos ídolos, e aquilo gerou uma inquietação no coração dele, a ponto dele começar a indagar a Deus. Por que aquela inquietação? Até o próprio Deus se revelar a ele por meio da palavra do próprio Deus, obviamente lida, né? E ele teve esse contato com o evangelho, lendo a palavra, foi para a igreja, foi discipulado, se converteu e hoje ele é o líder da igreja batista em São José da Tapera. Então assim, uma expressão dele, Deus me tirou do lixo e me trouxe para o luxo, fazendo alusão às trevas e à luz. Éramos inimigos de Deus, éramos residentes das trevas, hoje habitamos na luz. Então um testemunho para mim maravilhoso, o poder da palavra de Deus para salvar o homem. O outro, o missionário Cícero, ali em Matriz de Camaragibe, passou quase 17 anos plantando uma igreja, e após a igreja estar montada, estruturada, isso eu me refiro com o prédio e também com os irmãos da igreja, né? Mesmo em meio a uma limitação, ele faz hemodiálise semanalmente, e lá, ao conhecê-lo, ao ouvi-lo, e ele me disse, olha, eu estou entregando esse ministério com 17 anos e vou plantar uma nova igreja em um outro bairro, porque me envolver com o reino de Deus gera vida em mim. E mesmo em meio às limitações de saúde, e todos nós conhecemos o testemunho dele, ele ainda está engajado em plantar uma nova igreja. E já está em construção, viu? Inclusive você que deseja aí ofertar cimento, tijolo, areia, entre em contato com o missionário Cícero, que com certeza ele vai aceitar, viu? Pastor, e partindo dessa ideia de que o senhor já foi para quantas? 30 cidades, não é isso? Essa média aí, né? Como é lidar com isso, viajar tanto, conhecer tantos lugares diferentes? Porque apesar de estarmos no mesmo estado, cada cidade, cada município vai ter o seu próprio funcionamento. Mas como é lidar com isso, tendo 2 crianças pequenas, uma família para cuidar? Como é que o senhor faz esse equilíbrio aí? Eu acho que eu vou precisar falar para os solteiros, aqueles que vão casar. Isso. Parte dos pressupostos da escolha. A gente às vezes usa muita emoção para escolher com quem nós vamos casar. A gente tem que usar os preceitos bíblicos, os princípios bíblicos, e a gente tem que avaliar na perspectiva daquilo que Deus nos chamou. Então, desde o momento que nós entendemos a nossa vocação, a gente optou em orar e pedir a Deus alguém que entendesse essa área e que caminhasse conosco. Aí Deus foi tão bom que me deu a Rafaela dentro do seminário, estudando para a obra missionária. Então, eu posso afirmar que para o meu contexto, não é que é mais fácil, mas a Rafaela também é missionária. Eu a conheci no campo missionário, neta de pastor, filha de pastor, embora isso não quer dizer vocação, tá? Mas ela já presenciou isso em família. Mas a Rafaela, ela me acompanha. Agora, de fato, numa escala de prioridade, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a família e o ministério. Há essa luta para que eu não atropele e que eu não deixe a família para segundo plano. Mas tudo começou com a escolha. Escolhendo certo, vai dar certo, né? E a Rafaela, ela é muito compreensiva. Há momentos que eu consigo viajar com ela e com os meninos, há momentos que eu não consigo viajar com ela nem com os meninos. Mas uma coisa é certa, eu estando no campo, ela está comigo. Eu não estando em casa, ela vai estar por mim e eu estarei em casa. Então a gente entende que essa unidade, ambos somos uma só carne. Então eu estando lá, eu e Rafaela,
ela estando em casa, eu e Rafaela estaremos lá, um representa o outro. Era essa palavra preciosa que eu queria, pastor. Muito bom mesmo, porque é a ideia de que não é um só chamado. Você está lá atuando como gerente, mas Deus não tá ligado em uma só pessoa, ele tá ligado no contexto todo, na família toda, então ele vai ajustando tudo e os propósitos se unindo, né. Muito bonito, pastor, muito bom. Quando o casal compartilha a mesma missão, fica Exato. tudo mais fácil, né? Uma observação, como isso é impactante. Eu não sei o que é que Deus tem para os nossos filhos. Nós temos 2 aqui nessa terra, um no céu que o Senhor levou e queremos agora o nosso 4º filho. O Benjamin, desde 2 anos, ele tem um apreço enorme pela obra missionária e ele verbaliza. Não sei se são palavras que estão saindo da boca dele ou do coraçãozinho. Eu creio que são palavras do coração. E ele disse que ele quer ser missionário, ele também quer ganhar vidas para Jesus. Sempre quando ele vê alguém que necessita, embora seja uma necessidade física, perceptível, visível, ele nunca diz: pai, vamos dar algo externo. Ele fala: pai, vamos parar para falar de Jesus para essa pessoa e depois a gente descobre as necessidades dela, né? Então, acredito que uma família, quando está engajada no reino de Deus, ela ganha muito, ganha muito. Ainda falando sobre o testemunho do Tássio, é interessante, né, que com uma série de fatores aos nossos olhos aleatórios, né, sem conexão, Deus estava trabalhando ali para alcançar a vida do Tássio, né? É incrível, né? A gente prega a palavra dele, nós somos pastores, né? Todos estamos constantemente, a Bíblia é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então a gente está constantemente em contato, pregando, ensinando, mas como a gente se surpreende, né? A gente se maravilha ainda com essas coisas, né? Uma série de fatores, aparentemente alguém pegou uma caixa, talvez até o pastor foi embora, deixou essa caixa, nunca mais veio pegar, vou botar Ele aqui, esqueceu lá. vou jogar aqui, né? Vou jogar no lixo essa caixa. Aí Deus está trabalhando ali para alcançar a vida de alguém, né? É maravilhoso. Deixa eu fazer uma observação, você que está nos acompanhando, eh, acesse o nosso material da campanha de 2025. Sei que vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas vou me antecipar. Lá vocês irão encontrar tanto o testemunho do Tássio como do o nosso irmão missionário Cícero. Cícero. Então vocês terão lá os vídeos, eles narrando o testemunho, mas também no material, o testemunho escrito. Então assim, vai ser muito edificante para a sua igreja, viu? Amém. Pastor, você falou aí eh, sobre a importância do casal compartilhar a mesma missão, né? Então isso facilita, isso é a solução, né, para qualquer possíveis problemas no futuro do relacionamento por conta disso, né? Mas diga aí como é na prática, como é que você faz para conciliar, porque você tem filhos. O Benjamin tem quantos anos hoje? 7. 7 anos, então eu acredito que já demanda muito, assim, atenção, né, e a presença do pai. O Boaz também, né, e naturalmente a esposa. E seu trabalho é viajar, tá nas igrejas. Final de semana é difícil estar em casa, né, e mesmo durante a semana. Tem atividade no escritório da convenção, final de semana, como é que você faz na prática para atender às necessidades também da família? Tá. Enquanto estamos, aqui na região metropolitana, eu priorizo todas as manhãs deixá-lo na escola, para que eu possa ter esse contato diário com o Benjamin e priorizo os nossos almoços e as nossas refeições em família, né, para que a gente possa ter esse momento sempre em família e não perder isso. Então eu busco não abrir mão disso. Por isso que a gente às vezes vai para a convenção, passa a manhã lá, volta para casa, almoço rapidinho e depois continuo o expediente na convenção. Tento não abrir mão de algumas coisas em termos práticos. Quando eu viajo, se a viagem dá para eu voltar, nem que seja de madrugada no domingo, mas que eu consiga chegar aqui na segunda-feira para Benjamin não perder aula, eu tô levando eles. A gente entra no carro, a gente vai embora, a gente fica junto, chega cansado, na segunda-feira já tem que começar tudo novo, mas eu tento levá-los comigo. Eles gostam, eles se animam, eles ficam empolgados, mas se é uma viagem longa, que eu vou ter que, exemplo, viajar na quarta, ficar quarta, quinta, sexta, para que Benjamin não seja prejudicado na escola, a Rafaela fica com eles e eu vou sozinho. Mas mesmo assim, nas horas das refeições, eu ligo para eles, quando vou dormir, eu ligo para eles, a gente faz momentos de orações, a gente busca
partilhar como foi o dia um do outro para não perder esse contato, né? O nosso contexto facilita bastante. Agora, aqueles pastores e missionários que estão em etnias isoladas, remotas, que nem podem ter acesso, é muito difícil esse contexto, sabe? Mas no nosso contexto a gente tem conseguido administrar. Lembrando que o ministério está abaixo da família. Então, são questões inegociáveis que nós precisamos ressaltá-las para o povo de Deus. Olha, a família está em primeiro lugar, né? Então, não sei se eu consegui alcançar a resposta. Em termos práticos, é isso que a gente tem feito hoje. Eu acho que também a gente precisa se policiar, né? Porque a demanda missionária é gigante, né? É gigante, a necessidade é gigante. E se você também não se policiar, você acaba por uma excelente intenção envolvendo e acabando esquecendo o ministério familiar, né? Quantos cristãos piedosos, quantos líderes piedosos, servos do Senhor, nós não assistimos na Cristolândia com seus filhos com problemas diversos, né? Então, obviamente que nós não seremos assim fatores determinantes para a escolha deles no futuro. Eles terão a volição, a vontade própria, mas a base a gente precisa construir, é instruir a criança no caminho que se deve andar para que lá na frente não venha se desviar. Então, se policiar sim, e uma coisa que eu não mencionei, quero mencionar cultos domésticos. Eu não sei quantos aqui que nos acompanham têm esse hábito, cultos domésticos, pastoreio no lar. A igreja pública, o culto público é um reflexo do culto doméstico. Então, sentar em família, ler um livro todo da Bíblia, orar juntos, ouvir a necessidade um do outro, cultos domésticos, discipulado familiar. É a base, é a estrutura para que a nossa família tenha uma solidez e possa lidar com essas nuances e com a distância, né? Às vezes a gente fica longe mesmo, por dias. Ô pastor, essa palavra é importante, né? Porque não apenas para quem está no ministério pastoral ou missionário, no campo missionário, mas para todas as famílias, né? Nós estamos esse mês, é o mês da família nas nossas igrejas. Nós celebramos, comemoramos, existe uma série de ações, todas voltadas para a família, né? Mas eu acho que isso que você colocou são coisas básicas que talvez em alguns momentos a gente passe por cima, né? Porque são básicas, né? Almoçar junto. É rotineiro, acaba esquecendo, vamos fazer um programa maior, mas o básico, ali, a atenção familiar básica é o essencial, né? É muito importante. E a gente entrou nesse assunto tanto para entender, e para relembrar para quem está nos ouvindo, a importância se já está nessa área de missões, eu digo mais especificamente nessa área prática mesmo, ou como pastor, ou em qualquer lugar que o Senhor chamou, a importância de relembrar isso, de que é preciso valorizar a família, justamente puxando por esse meio da família, e também para aqueles que tem o desejo e tem interesse de se envolver mais com missões, e aí eu falo não individualmente de passar aquilo que nós aprendemos, de apresentar Jesus para onde ele nos colocou, mas aqueles que vão para fora, aqueles que viajam, aqueles como é o seu caso, que vai para outros municípios. Então, a ideia de que a família também não é um impedimento para que isso aconteça. Por vezes a pessoa está sentindo aquele chamado: "Quero me envolver mais, quero fazer mais, posso fazer mais", e às vezes pensa assim: "Mas e a minha família e tudo mais?" E na verdade a família vem para agregar, para trazer essa base, né, muito importante. A família, ela é a base, para um bom ministério. Algumas expressões que nós escutamos, né, sucesso no ministério, fracasso na família. Isso destoa bastante do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é sucesso na família, consequentemente o ministério vai bem. Então, se de fato a nossa família está engajada, e família nunca vai ser empecilho, até porque é um projeto de Deus, foi o próprio Deus que constituiu a família nos padrões que nós temos, um casamento hétero, homem e mulher, ambos se tornam uma só carne e procriam, havendo sim a disposição para procriar, e aí isso é a família, né. E quando uma sociedade olha para uma família, a sociedade enxerga, ali está a criação de Deus. Olha a obra missionária, a obra do Senhor, sendo manifesto por meio da família. Então uma família bem estruturada, ela exala Cristo sem abrir a boca, sem sequer falar do próprio Cristo, embora haja necessidade de falar, É. mas a família sim exala. Então não é impedimento. Amém.
Pastor, agora vamos conversar sobre a campanha de missões estaduais. Tá vindo aí. Essa campanha. Diga aí como é que está a campanha estadual de missões estaduais de 2025. A todo vapor. Ah, coisa boa, hein? Já estamos aqui, ó, uniformizados, Ah, caneca da campanha. isso. Essa caneca é exclusiva da gente ou as pessoas podem adquirir essa caneca? Quem desejar ter acesso pode entrar em contato conosco, que nós estaremos fazendo chegar às suas mãos. Tem um custo de repasse, assim como também a camisa, mas a gente busca não lucrar em cima disso. O que a gente tem como retorno é para sanar aquilo que a gente está investindo na própria campanha. Então, camisa, caneca, tudo que estamos produzindo tem uma finalidade para a área de missões da convenção. Mas a campanha vai bem, pelo que a gente tem percebido, uma adesão quase que unânime. As igrejas estão aderindo, estão se envolvendo, estão se engajando. Estamos agora nas prévias, né? Sábado, dia 17, nós estaremos aí com a nossa abertura oficial. Se o programa for colocado ao ar na semana seguinte, no caso, sábado, dia 17, já passou. Ô, pastor, trata mais sobre o tema desse ano. Como é que foi escolhido esse tema? Como foi essa inspiração? O livro de Neemias nos fascina. Nos fascina pela forma fidedigna que Deus age para com o povo, para com sua palavra. O povo é levado cativo por causa do seu pecado. E mesmo em meio a um povo tão rebelde, Deus nos ama. E aí Deus levanta Neemias com compaixão e graça para reconstruir os muros, consequentemente edificar cidades. E Neemias, ele diante dessa convocação feita por Deus para ele exala algumas posturas que são posturas tipológicas, que apontam para Jesus. A compaixão que Neemias sentiu ao ouvir o relato do povo que a cidade estava desestruturada, as pessoas passando necessidade, as portas queimadas, os muros derrubados, Neemias chorou, lamentou, jejuou por vários dias. Jesus, quando no Novo Testamento olha para a multidão e percebe que a multidão caminha como ovelhas sem pastores, diz o texto bíblico que Jesus sentiu compaixão. Então, nós extraímos essa tipologia de um Cristo, que é o Neemias, para a nossa campanha. E, de fato, Neemias foi chamado para uma grande obra. A gente fala sobre reconstrução de muros, edificação da cidade, mas a gente está falando sobre vidas. Então, embora Neemias reconstruiu o muro, edificou cidades, o evangelho reconstrói, traz estrutura nova para a vida. Então, Neemias foi chamado para uma grande obra, para reestruturar os muros, a cidade, e nós fomos chamados para essa mesma obra, numa perspectiva olhando para a vida. E a gente tem lá no capítulo 6 algumas oposições, a saber, Sambalate estava lá se opondo e ele pede para que Neemias pare a obra para ter uma conversa nada amigável. Era uma emboscada, na verdade. E Neemias diz: olha, eu estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer, não poderei parar. Então, o nosso tema, chamados para uma grande obra, olhando para Neemias, olhando para Jesus, que nos convocou para essa obra de edificação de vidas. E olhando para o texto bíblico, nós não podemos parar, porque fomos chamados. Deixa o sambalate da vida tentar aí nos atrapalhar, tentar nos parar. A gente não vai parar, a gente vai continuar avançando, porque nós queremos não usar isso como jargão, mas o estado de Alagoas pertence a Jesus. E nós vamos propagar Jesus aonde houver um coração necessitado. Amém. Então, foco na missão, né? Deixa as distrações de lado, foco na missão. Pastor, esse final de semana nós teremos a abertura de missões oficial, não é isso? Isso. Fala aí, como vai ser a dinâmica? Muito bom. Nós teremos as associações recebendo a equipe da convenção. Cada equipe vai se deslocar para uma associação específica. Nessa associação nós teremos na parte da tarde um encontro, um bate-papo com promotores, pastores e interessados, líderes das igrejas locais. E nesse bate-papo nós iremos apresentar o tema chamado para uma grande obra, a divisa, Neemias 6, verso 3, parte B. Nós apresentaremos tudo o que nós fizemos, a identidade visual, os cartazes, a cartilha de oração, o aporte teológico, os vídeos, os testemunhos, e também por que nós levantamos esse alvo de 200 mil. Nós temos aí um custo fixo anual com os nossos conveniados.
Todo mês esses conveniados recebem ofertas da nossa convenção e nós queremos manter essas parcerias e, se possível, ter outras mais na frente. Então, nós apresentaremos o material, esclareceremos algumas dúvidas e levaremos também questões práticas, né? O que fazer para engajar a igreja na obra missionária? Tem gente que faz noite gastronômica, cantina missionária, bazar missionário. Então, assim, nós temos inúmeras ideias. Então, dia 17, nós teremos esse encontro à tarde, esse bate-papo que eu estou me referindo, e à noite nós teremos os cultos, né, de forma simultânea nas associações. Excepcionalmente, a ACIBAN nós não vamos fazer no dia 17, mas no dia 6 de junho, que vai ser na Igreja Batista Bebedouro, junto com o aniversário dos Homens Batistas. Deixa eu só citar aqui as igrejas por associação que estarão recebendo. Estou aqui com o cartaz na região da Zona da Mata. Vai ser na PIB Bateguara. Isso. Inclusive, eu estarei com a irmã Nathalie fazendo esse momento lá com os irmãos. Litoral Norte vai ser em São Luís do Quitunde, na Igreja Batista em São Luís do Quitunde. Aqui em Maceió vai ser da CIBAN, Associação das Igrejas Batistas de Maceió. Vai ser na Igreja Batista de Bebedouro, da Débora, onde a Débora congrega. Isso. E o pai pastoreia. Na região do Vale do Paraíba, em Mundaú, que é a associação, vai ser na Primeira Igreja Batista em Pilar. No Litoral Sul, vai ser na PIB em Coruripe. Na região do Agreste, na PIB em São Sebastião. E no Sertão, PIB Pão de Açúcar. Então, todas as regiões estarão sendo assistidas, estaremos presentes lá, trabalhando isso, né? Então, respondendo à pergunta, aí o resultado. Todas as regiões abraçaram a nossa campanha. E eu louvo a Deus pelas igrejas, pastores, igrejas anfitriãs que estarão nos recebendo, os presidentes das associações, a equipe que está engajada desde o processo da produção do material até mesmo a execução no dia de sábado. Então, assim, adesão muito boa. Lembrando que mais que números, mais que uma campanha, queremos glorificar ao Senhor por meio das vidas que serão alcançadas e também continuar dando esse suporte, esse apoio aos nossos conveniados. Pastor, um diferencial que eu tenho percebido nessa campanha, não que nas outras não tenha tido, mas o engajamento do público batista. A gente tem os promotores de missões que estão assim muito engajados, né? Cooperando já. O pessoal veio para montar os kits aqui com a gente na convenção. O pessoal tem perguntado as igrejas que irão receber, as regiões, todo mundo animado, perguntando como vai ser, construindo a programação junto. Então, pelo menos eu tenho percebido um engajamento muito grande, não apenas aqui, a gente do escritório, confeccionando, construindo a campanha, mas a campanha esse ano, você pode confirmar isso, tem sido uma construção coletiva, né? Todas as partes do estado, igrejas, o pessoal tem contribuído, né? Irmãos entrando em contato, olha, eu vou trabalhar, mas antes do trabalho eu consigo passar e montar alguns kits depois ir para casa. Pessoas dizendo, não, olha, eu vou estar no trabalho, largo do trabalho e vou para aí. Então, assim, de fato, os promotores estão envolvidos, né? Estão engajados nisso, os pastores também, os líderes de congregações. Então, assim, bênção, bênção mesmo. Certo. Vamos para o nosso ping-pong agora? Bora! Muito bom, Esse é pastor. um momento Muito bom. Respira aí, pastor. Explica aí, Débora, como é a Eu dinâmica. ia dizer isso. Fale pra gente, para quem está nos escutando, nos assistindo. Que é o Exato. ping-pong. O ping-pong é a nossa dinâmica. Nós fizemos isso no nosso primeiro episódio, né? Com o pastor Carlos Ruben. E agora a gente vai fazer com você também, pastor. A ideia é que a gente vai fazer algumas perguntas e as respostas precisam ser rápidas, sinceras, do coração mesmo, para que a gente faça essa dinâmica de ping-pong bem legal. Vamos lá, manda a bola pra cá que eu mando pra aí de volta. Pronto, vamos embora. Quer começar? Vai começar? Começa. Vai lá. Vamos lá, pastor. Respirou? Preparado? Vamos lá. Uma palavra que define o missionário. Amor. Tô ligeiro. Se pudesse enviar uma equipe missionária hoje, para onde seria? Locais remotos, onde Cristo não foi anunciado. Qual versículo? Ah, vocês estão mais lentos do que é. A bola tá vindo aqui, a gente... Qual versículo acompanha você nessa trajetória? Atos 20, 24, não tenho minha vida por preciosa, a não ser cumprir a carreira, o ministério que me foi proposto de anunciar o evangelho. Missões, paixão ou obediência? Entrelaçados. Uma igreja envolvida com a obra missionária parece com Jesus.
E se pudesse tomar um café com um personagem bíblico, quem seria? Ah, Jesus. Não tem melhor. Fechou. Muito bom. Partida. Tu já quer contra uma, viu? Ganhou, foi bem. Muito bom, muito bom. Pastor, estamos chegando ao final, mas que pena. O papo foi tão bom que passou rapidinho uma hora. Muito rápido. Passou rapidinho o tempo. Mas olha para a câmera aqui, pastor, e deixa uma mensagem para o público, para o povo, para as igrejas daqui do estado de Alagoas. Missão brota do coração de Deus. Paulo nos traz na sua prédica uma declaração missionária maravilhosa, que Deus preparou o plano da salvação antes da fundação do mundo. Então, missão emana do próprio Deus. Gosto quando João, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que partiu do próprio Deus. Lá no Gênesis, quando ambos pecam, Adão e Eva, eles se distanciam, se afastam, se escondem. Eles pegam folhas de figueira para cobrir a nudez provocada pelo pecado. E ali nós vemos Deus cobrindo a nudez do homem e da mulher por meio de uma pele de um animal. Primeiro derramamento de sangue que aponta para Jesus. Gênesis 3,15, nós entendemos lá o primeiro texto messiânico, né? Expresso, onde da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, missão brota do coração de Deus. Foi o próprio Deus que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Então, se engajar-se na obra missionária, nada mais é do que estar em conformidade com o coração de Deus. Que missão brota do coração dele, é ele que sustenta a missão, e a missão é propagar o evangelho. Jesus Cristo morto e ressurreto e que voltará para nos buscar. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. Foi uma conversa maravilhosa. Muito boa mesmo. É uma alegria receber você aqui, ouvir falar de missões. A sua alegria vai contagiando todo mundo. E que essa campanha que está chegando aí, está bem pertinho, possa alcançar muitas vidas. Que Alagoas verdadeiramente se renda aos pés de Jesus. E que a gente continue vendo esse engajamento, que ele possa crescer cada vez mais, das pessoas se envolvendo com as campanhas de missões e entendendo que não se resume apenas à campanha, apesar de ser extremamente importante, mas é um trabalho diário e que a gente está sempre tendo que se envolver, que se engajar com isso e apoiando sempre a nossa convenção, que está na frente dessa batalha. Amém. Nesse final de semana, além da abertura simultânea nas associações da campanha de missões, nós teremos aqui em Maceió o aniversário de 140 anos da primeira igreja batista em Maceió, pastoreada aqui pelo querido pastor Anderson. Pastor Anderson, queremos ver o senhor aqui também, queremos bater papo com o pastor Anderson isso aí. aqui, né? Logo, logo. Mas eu acho muito legal, se não me engano, é o tema do ano passado da PIB Maceió, que eles colocaram há 139 anos, a nossa história, né? Que de fato é a história do povo batista lá do ano, né? Primeira igreja batista aqui no estado, quinta do Brasil. Então, você estando aqui em Maceió, participe e celebre ali com o povo de Deus da PIB Maceió. Nós queremos também divulgar o evento da sua igreja aqui nessa tela aqui. O que é que nós queremos fazer? Um espaço para estar divulgando as programações de final de semana. Durante a semana, durante o período que nós estamos construindo o nosso episódio, você pode mandar para a gente o seu cartaz, a sua informação, que a gente quer divulgar aqui o que acontece na sua igreja também. Agora eu vou pedir para o pastor Anderson, pastor Wembley. Pastor Anderson, ganhei, viu? Ganhei agora. O senhor perdeu, mas eu ganhei. Eu estava precisando vir aqui. Nós queremos terminar pedindo que o pastor Wembley nos eleve a Deus aí em oração. Amém. Vamos orar, então. Na ocasião do aniversário da primeira igreja batista, vou falar porque o meu pastor, foi ele que me batizou, foi ele que me conduziu ao seminário e me acompanhou no casamento. O pastor Ney Ladeia está vindo dos Estados Unidos para cá e ele vai ser o preleitor sexta, sábado e domingo, né? Então orem também por ele, pela presença dele aqui no nosso meio, né? Sua esposa Alice é natural aqui de Alagoas, já faz parte da cidade. Então vamos orar por isso. Amém. Deus, te rendemos graças por esse momento maravilhoso. Obrigado porque somos os teus filhos, o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para uma grande obra, para uma grande missão, a saber, anunciar o teu nome, o teu evangelho para as nações, para aqueles que precisam te ouvir. Peço uma bênção muito especial sobre este programa, sobre a nossa convenção, todas as igrejas batistas espalhadas pela face da terra, aqui em Alagoas e por todas as outras igrejas que propagam Jesus como Salvador. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.
Amém. Amém. Estamos encerrando o nosso bate-papo. O pedido é aquele: curta, comente, compartilhe no seu grupo aí da juventude, no grupo geral da igreja, do WhatsApp. Compartilhe também nas redes sociais. Nosso objetivo é levar sempre um bate-papo de alto nível, como foi esse aqui com o pastor Wembley. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui, tá? Deus abençoe, irmãos. Valeu, Débora. Tchau, obrigada, querida. Até a próxima. Tchau.